Bem-vindos ao podcast dos Parmeira. Meu nome é Luma Vaz e hoje é dia 12 de maio. É um prazer falar de Palmeiras com vocês. Boa noite, Gustavo. E aí, galera, voltando. Boa noite pra todo mundo. Boa noite, Lô. Oi, boa noite. Curtindo essa chuvinha de outono aqui hoje. Boa noite, Pedro. Boa noite todo mundo, novamente aqui. Era pra eu só fazer roteiro, mas tô aqui de novo pela terceira vez. E como já diria o poeta, deu vale a suco, deu mole a vapo. Ontem o Palmeiras jogou em Quito contra o Del Valle, o Suco talvez, e venceu na altitude de 2.700 metros por 1-0. Com isso, a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores da América de 2021 está assegurada, amigos. Ai, que alegria poder falar isso. E talvez, pelo quarto ou quinto ano seguido, seremos o melhor na fase de grupo, se Deus quiser. Mas Luma, você tá afim de zicar o Palmeiras, né? Desde o primeiro episódio já, né? A Luma, assim, ela tá dedicada em trazer a zica, é incrível. Eu sou a maior empolga desse podcast e desse grupo, então eu tenho que fazer o meu papel. Lô, fala a ficha técnica desse jogo, me fala o que você achou. Antes de falar tudo isso, eu queria dar parabéns para o Rony, que ontem fez 26 anos. Perfeito, libertador. Que homem, rústico. Rei da América. Tenho nem palavras para falar do Rony. Bom, o Palmeiras entrou ontem em campo com uma pequena diferença em relação ao último jogo do Defensa e Justiça. Dá pra ver ontem qual é a diferença entre você ter 3-5-2 e 5-3-2, né? Ontem, tanto o Marcos Rocha quanto o Vitor Luiz atuaram como laterais, não como alas, né? Eles mal subiram e tal, e essa foi a proposta do jogo, como o Abel deixou claro pra gente na coletiva. O Palmeiras entrou em campo com o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes, Renan e Vitor Luiz, Felipe Melo, Rafael Veiga, Patrick de Paula, Rony e Luiz Adriano. Entraram no segundo tempo Danilo Barbosa no lugar do Luiz Adriano, e aí a gente virou uma retrancona mesmo, num 5-4-1 fechadíssimo. Depois entrou Danilo no lugar do Patrick de Paula, o outro Danilo, né? Entrou o Mike no lugar do Rafael Veiga, junto com o Gustavo Scarpa no lugar do Felipe Melo, mas aí já aos 44 do segundo tempo, mais para segurar o tempo do que para ter qualquer impacto tático no time ou algo do tipo. Bom, a minha opinião sobre o jogo é que foi um jogo defensivamente muito bom e ofensivamente duvidoso, né? O primeiro tempo foi um festival de escorregões e impedimentos. O Palmeiras perdeu muitos ataques nisso, começou a irritar, o tanto que toda vez que o Palmeiras recuperava a bola tentava sair rápido e estava sempre impedido, e você via que não era tanto por um grande posicionamento defensivo, mas sim por um centroavante ansioso que saia correndo antes da hora. Acho que no segundo tempo o Palmeiras aproveitou basicamente a única grande chance que teve e fez o gol ali, num pênalti, numa arrancada do Luiz Adriano que não estava impedido, e a jogada foi bem sucedida. Foi muito mais do que isso. Acho que vale destacar que o Palmeiras, apesar da bola ter ficado muito com o Independente Del Valle, e aqui vale dizer que o Palmeiras ficou com 28% da posse de bola contra 72% do glorioso Del Valle. Só para vocês terem um parâmetro, aquele jogo contra o River Plate, não preciso dizer qual, nós tivemos 34% de posse de bola. Então veja que foi um jogo bastante defensivo, bastante com as nossas linhas muito baixas. Aquele contra o Rosário Central do Allianz Parque, quantos por cento de bola a gente tinha? 15%, certeza. Eu vou procurar esse depois, mas foi um jogo bastante defensivo nosso, mas só que teve o seu lado positivo, né? O Independente Del Valle criou pouca ou nenhuma chance real de gol. Foi muito cruzamento, que a nossa defesa segurou muito bem. Vale destacar aí, acho que esse trio de zaga está fechado como titular, né? Luan, Gustavo Gomes e Renan, acho que não tem muita discussão sobre isso. Tem um A para falar. Foi defensivamente muito bom. Outra coisa que eu queria destacar um pouco só, não gostei da entrada do Danilo Barbosa, entendo qual foi a ideia, foi basicamente fechar o time mesmo e segurar, mas a gente perdeu completamente qualquer capacidade de atacar depois daquilo. Era um pouco frustrante ver o Everton, a bola ser recuada para o Everton e ele dar um chute para frente, às vezes para ninguém, só para se livrar da bola, porque não tinha mais ninguém no ataque. E o Rony, ele é bom em muitas coisas, mas ele tem um limite, né? Ele não consegue brigar com um zagueiro 10, 15 centímetros mais alto que ele no jogo aéreo, né? Então... Nem com 3, né? Que aconteceu algumas vezes ele chegar com 3 zagueiros na frente dele. Uhum. Ele é libertador, mas ele não é milagreiro, né? Ele não tem como também ganhar esse tipo de bola. Eu senti um pouco isso. Achei que as alterações do Abel foram um pouco estranhas. Entendo o que ele tentou fazer, mas não. O resultado ofensivamente foi muito ruim. Assim. A gente não conseguiu criar praticamente nada depois do gol. E é isso.
Vocês estavam com saudade de ver gol de pênalti, gente? Eu tô com saudade de ver gol de pênalti. Nossa, sim. Vocês estavam seguros de que ia sair gol? Gente, foi bonito, né? Bateu Não, pelo bem. amor de Deus, da hora que ele... Por ser o Veiga, eu tava. Se fosse qualquer outro ali. Se fosse o Gomes, por exemplo, eu ia chorar. Teve um tweet muito compartilhado, né, durante o jogo ali, que é, não, mano, dá um escanteio. Eu achei engraçado. É verdade, eu vi isso também. Pedro, quais foram suas visões desse jogo magnífico? Eu acho que esse jogo aí não tem muito como ter visões diferentes dessa que o Lorenzo passou, né? Foi um jogo que o Abel mesmo falou, né? Do time que soube sofrer ali e mostra como é um time muito pronto, assim. É um time que talvez a gente falou muito da questão do psicológico, né? Do time lá no primeiro episódio, mas esse time ontem se mostrou muito tranquilo. É o tipo de jogo que, se não é bonito do ponto de vista da habilidade, da técnica, do ponto de vista tático, assim, é incrível. Da questão do time que entra com uma proposta de jogo e executa essa proposta de jogo perfeitamente do começo ao fim. É isso, você pode discordar da proposta dele, pode achar feio, porque foi. É óbvio que é feio você ver um time o tempo todo atrás, mas a execução é perfeita. Se propôs a entrar desse jeito, jogar dessa forma e jogou o tempo todo. Até falando das estatísticas, né, pra complementar um pouco, das finalizações, como o Lenz falou, foi um time, o Del Valle, principalmente no primeiro tempo ali, ficou naquela de tocava, mas sem objetividade. Não tinha nenhum perigo muito forte mesmo. No segundo tempo, que aí sim, principalmente a parte dos 20 do segundo tempo, teve algumas chances maiores. Teve uma bola, eu lembro, que passou na frente do gol, assim, pelo Everton. Se qualquer pessoa dá um toquinho, assim, a bola entrava. Se toca qualquer pessoa, aquela bola passava e entra, ela passou o quê? A 10 centímetros, assim, da linha do gol. Então teve algumas chances maiores. O atacante fura, inclusive, né, Pedro? Não é nem só isso. Acho que tem um atacante que chega a furar a bola. Eu ali, acho né? que sim, se não me engano. Então, tipo, foi mais perigoso, só que é isso. Era muito tranquilo, assim, você vê. Não é tranquilo porque foram quase 40 minutos ali do time pressionando, mas você via que o time sabia o que tava fazendo. E aí, só pra acrescentar, foram 21 finalizações do Del Valle contra 5 do Palmeiras. Só que no gol foi 3-3. Então é isso, tipo, é um time que chutou, teve várias finalizações, mas só que finalizações no gol mesmo foram igual, foi 3-3. E aí foram 10 bolas pra fora do Del Valle e 8 chutes travados. Então, ou seja, mostra aí, como o Anderson também falou, da defesa que tá muito consolidada, sabe? Que chega realmente, não é uma questão de tipo, só que o time adversário errou. Não, o time travou mesmo, chegou, marcou. Aquele finalzinho ali poderia não ter sofrido tanto naquele final. Chegou um momento ali que eu até cheguei a falar no grupo lá que a gente tava com a linha de 6. Assim que o Danilo Barbosa entrou, tem um momento que a gente tava com a linha de 6, sabe? O Danilo Barbosa recuou, ficou na linha com os outros 3 zagueiros e os laterais estavam também do lado ali. Eram 6 na zaga, sabe? Eram 6-3-1, assim, basicamente. Então dava pra ter corrido um pouquinho menos de risco, só que é isso, fez o que tinha que fazer. E aí eu quero só destacar também a questão do que o Abel falou, né? Que é isso, ele é um cara que, como os jogadores falam, ele escuta muito o que o time tem a falar, a questão que ele fala do todos contra um, de que é uma família e tudo mais, de que, como ele falou, ele nunca tinha jogado na altitude, nunca tinha treinado um time na altitude, e os jogadores que propuseram, então, pra ele como jogar e como enfrentar o time do Del Valle. Esse homem é perfeito, não tenho A pra falar de Abel Ferreira. Logo, aquela avenida lá na Zona Leste vai deixar de ser vereador pra virar coach Abel Ferreira, como é no Instagram dele, @coach Abel Ferreira. Meu sonho. Gu, você tem alguma opinião contrária? Você acha que os meninos estão certos? Eu tenho uma coisa pra falar, mas eu vou falar depois de você. Vem falando isso no grupo lá também, o pessoal dos Parmeiras aí comentou hoje. Acho que como o Palmeiras é perseguido, né? O pessoal fala que a gente tem mania de perseguição, mas se eles tivessem nossa pele de torcedor do Palmeiras, eles entenderiam, né? Que, cara, a gente acabou de enfrentar um time, enfrentamos o Independente Del Valle, na altitude, um time que nunca perdeu em casa na história da Libertadores, né? Acho que vale a pena ressaltar isso, né? Que em 23 anos de Libertadores nunca tinha perdido uma partida em casa. Tava 33 jogos invicto, além disso, em casa também. Alguém lembra desse detalhe aí? Desde 2013, eu não sei quantos jogos são. Acho que no geral, tá 33 jogos invicto em casa também, tipo, desde 2019, 2020, não sei. Não é? Ou eu tô errado? Os números eu não lembro. Só lembro da Libertadores, mas o total eu não lembro, não. Eu só sei que o Palmeiras tá 12 jogos invicto fora de casa. Exatamente, né? Tipo, e em vez do programas esportivos, em vez do jornalismo esportivo no geral ressaltar essa vitória maiúscula do Palmeiras, tá ligado? Apesar de uma estratégia, assim, que não é um jogo bonito de ver realmente, né? Tipo,
Eu tive que parar um pouquinho de assistir o jogo por uns 10, 15 minutos. Voltei a assistir, era uns 30 minutos do segundo tempo. E tava ali, né, o Del Valle todo no nosso campo defensivo, né, a gente todo mundo espremido lá, a linha de 6, como o Pedro falou aí. E eu falei, caraca, esperar mais 20 minutos, aguentar mais 20 minutos disso aí vai ser complicado. E aguentamos, né, tipo, foi a estratégia que a gente se colocou. Jogar na altitude é muito difícil, cara. Você dá visivelmente pra ver que os jogadores estavam mortos ali no final do jogo. Eu não sei como o Felipe Melo aguentou 90 minutos de jogo, pra ser sincero, de verdade, viu? Mas, cara, em vez de ressaltar essas características positivas do Palmeiras, em vez de ressaltar essa vitória maiúscula, assim, né, que nem eu acabei de falar, não, vamos falar, o Palmeiras se portou como um time pequeno, não sei o que, blá blá. Cara, o Del Valle deu uma entrevista, o técnico do Del Valle lá deu uma entrevista na terça-feira, falando que a gente é 1000 vezes melhor que o Grêmio, e falando que queria fazer 5 gols na gente pra devolver, porque o problema foi o nosso gramado sintético. Irmão, tá ligado? Pelo amor de Deus, né, velho? E em vez de falar dessas coisas, assim, em vez de falar, tipo... Coitado. Palmeiras vence com força o Del Valle, classificado pela 5ª vez seguida para as oitavas de final. Não, vamos falar, né, de que... Vamos falar da polêmica do Abel pedindo jogador no final do jogo. Vamos falar do não sei o que. Eu também, cara. Vamos falar não sei o que. Cara, o pessoal deu mais atenção pro Flamengo empatando com um time que tá não sei em que lugar do campeonato peruano, não sei, do que o Palmeiras classificado de novo, né? Então, enfim, eu tô acostumado já, mas é pra quem ouve a gente aí, pra partilhar esse pouquinho desse ódio aí, né? Do jogo, não muito mais a comentar, acho que vocês já pegaram tudo. Acho que só um outro ponto, a Luma deu parabéns pro Rony aí, né? Como faz bem um ano, né? Como faz bem o tempo de um ano. Na fase de grupos da Libertadores do ano passado, a gente falava, nossa, gastamos não sei quantos milhões nesse jogador fraco aí, não sei o quê. Hoje o Rony é nosso esperança de gol, né? Então... Nossa, sim. Aqui os números do Independiente em casa, até então, eram 23 partidas, com 15 vitórias e 8 empates. Ontem foi a primeira derrota para o incrível time do Palmeiras. Eu quero falar mal de Felipe Melo, pra mim não jogou bem. Aqueles chutões dele que muitos causaram os milhões de impedimentos que o Lô falou no começo, foi porque eu acho que ele tava querendo jogar muito pra frente. Eu prefiro muito mais o Danilo, que sai com a bola no pé e toca com o Patrick de Paula e o Rafael Veiga muito melhor do que o Felipe Melo, mas opinião minha. Eu gostaria de falar bem dos nossos 3 zagueiros também. Eu sei que já foi falado, eu sei que talvez eu seja repetitiva, mas deu certo. E eu fico muito feliz que tenha dado certo, porque não temos um A pra falar da nossa defesa e ainda tem o Everton. O Everton pegou uma bola difícil no fim do jogo, que foi quando eu tava, sei lá, uns 40 minutos e a gente tava se segurando. Eu fiz um comentário no Twitter que eu queria que entrasse o Gustavo Scarpa e chutasse de fora da área, porque aquele goleirinho era bem ousado. Ele virava e mexia, tava saindo de líbero, ele vinha receber passe às vezes, eu não tava entendendo nada daquele goleiro, é um goleiro super jovem, de 20 anos, então acredito que se a gente tivesse um Gustavo Scarpa, alguém que bate muito bem de fora da área, a gente poderia ter feito um placar um pouquinho maior e ter sofrido menos no final, mas o Abel escolheu colocar o Scarpa só no final e não deu tempo de chutar. Mas era isso que eu tinha pra falar, além de todos os pontos que eu concordo com vocês. Oi, Lô. Acho que vale falar também com relação aos 3 zagueiros, que falar um pouquinho do Independente Del Valle, né? Eles também vieram com 3... Em tese, eles começaram num 3-5-2 também. Bem, o jogo, se a gente for escolher um lugar do campo para dizer onde a partida rolou, foi na nossa intermediária ofensiva, né? O Del Valle tocava ali, cruzava, tentava infiltrar, não conseguia. E a gente, muito do motivo pelo qual a gente não conseguiu contra-atacar foi porque eles jogaram com esses 3 atrás, né? E aí é o que a Loma comentou, toda vez que se tentava um lançamento alto pro Rony, tinha um com ele e mais 2 na sobra. Então, o que ele poderia fazer ali para a jogada dar certo? Não havia muita coisa. Apesar de que o Del Valle no final do jogo começou a colocar atacante, no final, se eu entendi direito ali, se dá para falar em termos de disposição tática, eles estavam jogando num 3-2-5, né? Já estavam um Deus nos acuda o negócio ali. O contrário do Palmeiras. Pois é. E vocês perguntaram, eu fui atrás das estatísticas daquele jogo contra o Rosário Central, no Allianz Parque, no dia 6 de abril de 2016. O Palmeiras teve 37% de posse de bola contra 63% dos argentinos. Não foi tão grave assim quanto pareceu. Foi bem mais que ontem. Foi mais do que no jogo contra o River, no jogo da volta, inclusive. O Independente estava relativamente seguro, tá ligado?
Porque acho que apesar da posse de bola, o Independente Del Valle não conseguia chegar na área mesmo, né? Eles até conseguiam receber, mas não conseguia girar, não conseguia fazer nada. Contra o Rosário e contra o River, eles estavam dentro da nossa área o tempo Sim, inteiro. exatamente. E aquele Murillo, que eu acho que é o grande craque do Independente, ontem eu não ouvi o nome dele. Ele jogou bem mais no 5-0 que a gente meteu aqui no Allianz Parque do que ontem. Ontem acho que jogou bem ontem mesmo deles foi o Ortiz, né? Que é o outro atacante deles. Foi o que acho que mais. Acho que é inclusive ele que participa daquele lance que eu tinha falado, que passa ali aqui na área ali em frente ao gol. Acho que foi o que mais trouxe perigo pro Palmeiras mesmo ali. Mas acho que é isso mesmo que a gente falou. A questão de a diferença desses dois jogos aí, né? O terceiro colocando do River, é isso, é a questão do sistema defensivo. O que o sistema defensivo passa pra gente. Naquele jogo do River e no jogo do Rosário, era isso. A gente sabia que era meio que uma questão, tipo, os caras acertarem ou não. E, tipo, se uns dois acertarem o lance, vai fazer e pronto. Ontem não, a gente sabia que pra fazer ali tinha uma defesa muito pronta e muito segura para poder segurar o jogo resultado. Então acho que essa é a grande diferença ali, o grande mérito desse time do Palmeiras de ontem. Eu só quero falar um negócio rapidinho. O Patrick de Paula ontem, eu tava vendo estatísticas aqui, ele jogou muito bem, deu pra ver ontem. Como a gente falou desde o outro podcast, lá, o Patrick melhorou muito, né? Depois que voltou ali daquele tempo que ele passou no banco. O Del Valle, eu tava vendo aqui, a maior parte do tempo, mas os ataques dele foram pelo nosso lado esquerdo. E o Patrick de Paula, se você pegar as estatísticas, ele foi muito bem. Ele ganha 5 de 6 duelos pelo chão, ou seja, só perde um deles. Cobriu muito bem e cobriu principalmente o Vitor Luiz. O Vitor Luiz ontem, na característica dele, que deveria ser ali mais de ficar e segurar a posição na defesa ali, ele perdeu muitos lances. Eu tinha a estatística aqui. Ele chegou a perder 10 bolas, sabe? Então, o que mais perdeu bolas do Palmeiras ontem foi o Vitor Luiz. Então, isso também contribuiu ali pra ajudar que essa maior parte desses ataques fosse pelo lado esquerdo. E aí, nisso, você vê que dois moleques, né? O Patrick de Paula e o Renan, né? Que é o moleque mesmo ali, né? Desses dois, né? Vamos dizer assim. Porque o Patrick já jogava no passado. Renan, que agora assumiu essa titularidade ali nessa zaga, jogou muito bem, conseguiu cobrir então ali o problema do Vitor Luiz. Na semana que vem faz aniversário. Não podemos esquecer de dar parabéns pra ele. Pra mim, o melhor jogador do Del Valle foi aquele Hurtado, que jogou justamente em cima do Vitor Luiz. Ele foi muito bem ali. Quando as melhores chances que o Del Valle criou foram a partir dele, com alguma participação do Ortiz. Mas assim, esse Ortiz, tendo como referência a amostra de 2 jogos, ou na verdade um, né? Porque no primeiro ele não jogou, e justamente por isso fez-se né? Ele era um grande jogador do time, um armador e tal, e ontem dá pra ver que o cara tem uma qualidade como meio campista, mas não fez grandes diferenças no jogo também. Não achei ele um jogador tão impactante. Agora, pensando no nosso futuro, temos... Eu só tenho mais um ponto, já que a gente tá indo solo, mas só rapidinho. O cara é foda. Mas ele demorou pra mexer ontem. Ele já demora pra mexer normalmente, sim. Mas com o time cansado do jeito que tava, Felipe Melo arranque de balsa ali... Eu acho que foi um pouquinho a mais do que geralmente cara. A gente tem 2 substituições, o Scarpa e o Mike entrando aos 44 do segundo tempo, na altitude, com o time morto como tava. Deu certo, né? A gente não tomou gol, não sei o que, mas acho que é um risco muito necessário que ele correu ali. E, enfim, se eu tenho uma crítica pra fazer, acho que é essa. Eu concordo, eu fiz ontem um paralelo de Abel com o Felipão. O Mike está para o Abel, assim como o Jean estava para o Filipão. Não importa o que aconteça, ele enfia o Mike. Não tem explicação, assim, não tinha por que colocar o Mike, ele enfia o Mike. E assim, jogo após jogo. Não é uma crítica, mas... Eu acho que é a questão, talvez, não é do Palmeiras, mas todo treinador tem aquele jogador ali que ele vai encaixar em qualquer posição, né? O que você falou, com o Felipão era o Jean, agora com o Abel é o Mike, com o Cuca era o Tietê. Era isso, os caras arranjam uma posição pra entrar. Então, coloca na zaga uma hora, esse tá bem na zaga, a zaga tá tranquila, beleza, põe ele no meio de campo, esse jogo eu vou pôr no ataque, de algum jeito sabe que ele vai entrar. Então eles vão mudando o jogador de posição pra poder encaixar o cara de qualquer jeito. O Mike e o Scarpa, eu acho que entraram basicamente para dar um gás final, não tinha nenhuma função realmente tática. Assim. Eu concordo completamente com o que o Gustavo falou, no sentido de que a gente talvez tenha sofrido mais do que precisava. Porque a partir do momento que entra o Danilo Barbosa, e não é nem a questão dele, é a questão que a gente jogou com 3 zagueiros, mais Felipe Melo, mais ele em campo. Então isso é um time extremamente pesado. Né? Basicamente ficou na frente só o Rony. E o Rafael Veiga, até quando pegava a bola, achei que ele fez uma partida ok, dadas as circunstâncias, era um jogo muito desfavorável para ele. Ele até tentava criar alguma coisa.
foram muito comuns os lances em que o Rafael Veiga recebia na meia direita, abria espaço e não tinha ninguém para tocar para frente, né? Só tinha como recuar. E a mesma coisa o Rony, né? Principalmente no segundo tempo, ele puxa uns 2 ou 3 contra-ataques que ele chega mais ou menos perto da área, não tem absolutamente ninguém. Ele não vai conseguir driblar todo mundo, então a jogada meio que morre. Ou ele tenta fazer uma finalização para descolar um escanteio, algo do tipo. Não muito mais do que isso. Eu acho que isso faltou um pouco pro Palmeiras, no sentido de que se a gente enfrentar um time um pouco mais qualificado nessas circunstâncias, eu não sei se é a melhor estratégia fechar tanto assim. Ontem funcionou, claro, mas principalmente em termos das substituições, acho que poderia ter sido um pouco diferente. Queria falar mais um pouquinho do Del Valle rapidinho, porque eu sei que esses levantamentos eles são um pouco questionáveis sempre, mas eu estava olhando aqui no Transfer Market, se a gente for olhar o elenco inteiro do Del Valle, é avaliado em 13 milhões de euros. Então a gente está falando de um time que inteiro vale o quê? Um Gabriel Menino, se o Palmeiras vender barato? E mesmo assim é um time extremamente competitivo, né? Isso que é legal de ver, o que é como o dinheiro não é tudo no futebol e a Libertadores é um bom lugar para isso, né? Como é um time muito organizado e já é assim há muitos anos, sai treinador, entra treinador, vende jogador, entra jogador e o time se mantém organizado. Claro, não é um time que talvez não vá se classificar, é um time que tem limitações, mas se a gente for parar para pensar que o Universitário do Peru tem um elenco de valor similar, o desempenho que o Del Valle tem em relação a times médio pequenos da América do Sul é realmente surpreendente. Né? Bom, agora pensar em futuro, pode ser? Podemos. Pode. Temos sexta-feira, Bragabu, grande Bragantino. Vamos Sexta já? de... Eu achei que era quinta, hein? Não. Federação Paulista dando descanso pra gente. Todo quem mundo diria? tá achando que é quinta, mas eu vi É sexta. sexta. É sexta, Não, né, mudou gente? pra sexta. Mesmo. Mudou pra Olha, sexta. É, então. FPS. Sexta-feira, temos Bragabu. E aí, rumo ao bi? Ou vamos deixar o Para Bragabu... de zicar, pelo amor de Deus. O que é isso? Não tô zicando, só quero saber qual é a sua opinião, Gustavo. Vamos jogar sério ou vamos jogar de qualquer jeito e chegar num derby domingo? Já que falou da minha opinião, vou dar minha opinião aqui primeiro. Acho, né, que o que interessava pra gente, nós 4 aqui no podcast, era a desclassificação do Paulista, né? A minha opinião não mudou, cara, né? Tipo, classificamos, beleza, classificamos jogando com o time B, o time reserva, e espero continuar classificando com o time B e o time reserva. O meu medo, entretanto, é que eu acho que se a gente passa pra semifinal, derby contra o Corinthians, provavelmente, né? Muito provavelmente, né? Numa semifinal, eu não acho que a gente vai com o time B, eu acho que a gente vai com o time titular. E apesar da gente estar classificado no Libertadores já, se tem uma coisa que o time do Palmeiras precisa agora é descanso. Vamos aproveitar, galera. Vamos usar reserva nos 2 campeonatos, já que a gente está classificado no Libertadores, sabe? Então, o meu medo continua sendo o meu mesmo medo, sabe? A nossa temporada é gigante, a gente tá 2020, 2021, né? O brasileiro começa no final do mês já e o Palmeiras não teve férias, né? Teve aquelas férias daquele jeito que o Abel montou lá, né? Com o time descansando uma parte, outro descansando em outra. Mas eu prefiro que a gente continue descansando, que a gente continue com o time alternativo paulista. Até porque ganhar o Paulista com o time alternativo seria maravilhoso, né? Zicando um pouquinho também, né? Então. Pedro, vamos ganhar do Bragabu? Então, se a gente vai ganhar, eu já não tenho certeza, mas a estratégia aí que o Palmeiras fez está se provando cada vez mais acertada, né? Ontem, inclusive, puxando um pouco o passado para falar sobre o futuro, né, do Palmeiras. O passado nem tão distante, né? Afinal, foi ontem. O Zinho, né, ao final do jogo, ele falou, né, como está se mostrando a cada dia mais acertado o planejamento que o Palmeiras fez, a estratégia que o Palmeiras fez. E aí eu acho que eu vou dando uma cutucada, né, da imprensa, né, mas você vê a diferença entre um cara que viveu realmente o futebol ali dentro e jornalistas que falam sobre futebol, mas que é isso, existe uma diferença da experiência própria ali dentro mesmo de campo, o jogar mesmo ali. Que é isso, o Zinho, ele frisou muito essa questão de que, ó, é impossível jogar da forma que estava sendo, ia ser impossível o Palmeiras jogar todos os campeonatos da forma que queriam, né, criticaram tanto o Palmeiras, e aí vamos jogar MCP e essa galera aí de jornalistas que tanto criticam o Palmeiras. O Palmeiras jogou muito bem. E se você pegar os últimos jogos, acho que principalmente os 2 últimos jogos do Paulista, é um time que, assim, sinceramente, é um time bem tranquilo pra se disputar, sabe? Tem peças boas ali que jogaram, você tem o William, você tem Scarpa, que estão jogando, tem o Imperiur. Então são pessoas, tipo, são jogadores bem experientes. O Gabriel Menino também jogando ali. Lucas Esteves, você não vai citar Lucas Esteves, nosso ídolo? Verdade, esqueci do Esteves, verdade, que inclusive fez gol finalmente, né?
É isso. Fez gol contra o Santos ainda. Então, se o Lucas Esteves fez um gol num clássico, a gente vai duvidar de alguma coisa a mais? Não dá. Esse time aí, sinceramente, por nível do Campeonato Paulista hoje, gente, eu não vejo dificuldade, não. Pensando nesse planejamento, então, é um time. Palmeiras hoje tem um time reserva que dá pra disputar tranquilamente esse Paulista. Eu não vejo esse time do Palmeiras reserva inferior aos outros times que estão disputando. Tem a questão, principalmente ali de entrosamento, a questão tática, né? Por exemplo, o São Paulo mesmo já mostrou aí que, né, o Paulista é o grande objetivo do São Paulo, e você vê a diferença de objetivos e ambição dos times, né? E isso pode pesar. Mas é um time que dá pra chegar, dá pra ganhar assim do Bragantino, dá pra chegar pra um clássico. O meu temor realmente é esse mesmo do Gustavo, de que se chegar no clássico, queiram que jogue todo mundo, por Luiz Adriano, por Rony e tudo mais. Mas eu acho que dá pra disputar sim com esse time que tá jogando Paulista, que jogou principalmente esses 2 últimos jogos. Legal que o Pedro mencionou o São Paulo aí, tipo, agora você tá poupando jogadores porque o São Paulo quer ganhar o Paulista pra sair da fila, não sei o quê. Mas não é bem isso não, né? O São Paulo tá sofrendo com contusões dentro do elenco, né? E poupar é a única solução pros caras agora, né? Não foi um planejamento que nem o Abel executou no Palmeiras, né? Acho que é importante ressaltar isso, porque, como eu falei no começo, lá batem muito na gente, né? E o que a gente fez não é o que o São Paulo tá fazendo, não. Os caras estão na única opção lá, enquanto a gente executou o planejamento de disputa dos campeonatos e deu certo, como o Pedro ressaltou aí, né? Eu só queria comentar um pouquinho do Paulista. Eu tô mais preocupado com qual time vai jogar do que qual resultado a gente vai ter. Eu acho assim, se for pra jogar com o time que jogou contra o Santos e o Novo Horizontino, vai até onde for. Se ganhar, ganhou. Se cair na semifinal, se cair pro Bragantino, eu não tô muito preocupado. A minha preocupação é justamente o que o Pedro falou. A partir do momento que passa do Bragantino e aí pega um clássico, vai entrar com esse time de novo ou vai querer poupar na Libertadores pra jogar... Bem que, na verdade, não, né? Porque eu tô pensando agora, um jogo é na sexta, o outro é no domingo, tá, né? Então não dá nem tempo de poupar na... Sim. E depois terça. Então, mas ali, a semifinal do Paulista também é jogo único, né? Também. Então, ou seja, a gente sim. joga as quartas na sexta, a semi no final, domingo? Eu acho que é isso mesmo, exatamente. Então, olha, é provável... Como é que o Palmeiras vai fazer, né? Eu não tinha pensado nisso, porque que a gente repita contra o Bragantino o time que jogou contra o Novo Horizontino. Ok, contra o Novo Horizontino não, desculpa. Contra a Ponte Preta, isso. Não vai dar pra repetir esse time outra vez no domingo. Também, ao mesmo tempo, acho que colocar o time que jogou contra o Del Valle lá no Equador, tudo bem, aí a gente joga com que time na terça contra o Defensa e Justiça? Será que vai inverter? A gente vai jogar com o time do Paulista contra o Defensa e Justiça, arriscando perder em casa, porque o time do Defensa e Justiça não é um time bobo, ou é um planejamento difícil, porque né? não tem mais bobo no Eu futebol. acho que o ideal seria entrar com um time bem misto contra o Bragantino e na semifinal contra o Corinthians, né? Bom, na final, aí como vai ser só no outro final de semana, e são 2 jogos, e o São Paulo tá na mesma situação que a gente, em termos de calendário, e só um parênteses sobre o São Paulo, eu concordo com o Gustavo, acho que o São Paulo tem um sério risco de estar queimando a largada, usando muito jogador em sequência no começo da temporada, e isso vai pagar um preço lá na frente. Na final, a gente vai ver o que faz, porque talvez na final não é impossível que o Palmeiras na próxima rodada, vencendo o Defensa e Justiça, já seja basicamente a melhor campanha. Então, de fato, aí o jogo contra o Universitário passa a não valer nada, né? Então vai ser um planejamento bem difícil para o Abel fazer, e eu só espero que não force os titulares, os que jogaram ontem, com exceção de Felipe Melo, Vitor Luiz e tal, para disputar um Paulista, colocando em risco não só a Libertadores, porque a gente já está classificado, mas forçar os jogadores além da conta agora, que pode vir um preço depois, né? Basta um jogo a mais forçado para estourar um Patrick de Paula, por exemplo, e a gente pode perder o cara por meses por causa de uma besteira. Só puxando novamente rapidinho, isso que vocês falaram é só lembrar um pouco do Palmeiras 2012 lá, né? Que gastou tudo ali pela Copa do Brasil, chegou no Brasileiro, todo mundo quebrado e se ferrou e... Então acho que o São Paulo aí pode estar correndo esse risco mesmo, realmente, de estourar todo mundo porque quer um paulista maluco e uma Libertadores, quer garantir um título de qualquer forma e chegar lá na frente com todo mundo estourado sem ter elenco e sem ter dinheiro. Porque essa é a questão do São Paulo. O São Paulo não tem um elenco, ele tem um time titular que é bom, que tem algumas peças boas, mas não tem um elenco bom e não tem dinheiro pra contratar. Então isso pode ser um problema realmente pro São Paulo na frente, que se estourar agora, não fazer o manejamento bom realmente ali desse elenco, pode estourar realmente de vez lá na frente. O que pra mim não seria um problema algum, espero que façam isso realmente. Eu só ia rir. Não é nem pra frente, gente. O São Paulo já perdeu o Daniel Alves do time titular. Já estão com problemas já, né? E a gente tá em maio, né? O brasileiro começa no final do mês, tá ligado? Então,
sei lá. Eu acho que muito da aposta deles pelo Paulista faz sentido por conta disso. Talvez o Crespo entenda que, como o elenco é curto, brigar pelos outros campeonatos é muito mais difícil, né? Então, de repente, se ganha o Paulista, já dá uma tranquilidade para no Brasileirão, tiver ali em quarto, quinto lugar, não vão pegar tanto no Eles pé. estão querendo qualquer coisa para parar de falar que não ganham nada há séculos, né? Então, Paulista, de fato, para eles vale muito mais do que pra gente, por exemplo. Paulista quebra a fila, gente. Bom, mas esse não é um problema nosso, né? Vocês acham? Graças a Deus. Essa é uma questão. Veja, eu concordo que o Paulista hoje é um campeonato quase relevante, mas é esse quase, para mim, que faz com que conte para quebrar a fila. Assim como foi pra gente em 2008, né? Foi o único título que nós ganhamos naquela Mas eu década. ia falar justamente disso, né? O último título do Palmeiras antes de 98, dos relevantes e que ainda são atuais, hoje é 99, né? Certo? Ou eu tô esquecendo alguma coisa? A gente tem a Série B nesse... Copa dos Campeões em 2000. Copa dos Campeões de 2000, beleza. Então, de 2000 a 2012, quando a gente ganha a Copa do Brasil, você fala, mas 2008 a gente não ficou 12 anos de fila? Eu não sei se eu considero tanto assim não, viu? É que você pode falar numa fila nacional, né? Que de fato foi maior. A fila que o Corinthians fala dos anos 70 até os 90 foi do Paulista, né? E foi super pesado para eles. Você conversa com qualquer corintiano mais velho aí, é bem visível esse trauminha na história deles. Exatamente. Bom, gente, acho que por hoje é isso. Por hoje é isso. A gente deseja todo mal pro São Paulo, então, né? Vamos encerrar com essa mensagem. Isso que eu ia falar. É isso. Sexta-feira temos mais Palmeiras. Vamos ver o que vai dar. E a gente volta a qualquer momento. Um beijo, Gustavo. Beijão, gente. Vai, Palmeiras. Beijo, Pedro. Beijo, gente, e vamos aí nessa correria maluca desse campeonato e ver o que vai dar. Beijo, Lô. Beijo, gente. Queria só mandar um salve pro pessoal do YouTube da TV Alviverde. Meu primo mandou o nosso podcast para eles e eles deram um salve pra gente, colocaram a gente na tela. Muito legal essa força. A gente tá engateando aqui ainda e é bom saber que tem mais gente interessada no que a gente tá fazendo aqui. Muito obrigada, Exatamente. gente. Um beijo, até a próxima e avante palestra.